A paz do Senhor Jesus, queridos, bom dia. Carta a Timóteo é isso. É um sustentando o outro. É um fortalecendo o outro na caminhada. A todos nós que fomos comissionados pelo nosso Mestre, o Senhor Jesus. Não diz respeito apenas sobre um líder mais maduro falando com alguém mais novo que está assumindo a obra. Tem a ver com cada um de nós, que não estamos sozinhos. Antes de tudo, o Senhor Jesus, quando voltou para o Pai, disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou enviar aquele que vai fazer vocês se lembrarem de tudo que eu vos ensinei. É Ele que vai consolar vocês dessa saudade, que nada nem ninguém pode preencher, que não seja a minha presença. E é com esse coração que nós nos achegamos ao momento da palavra. E vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos prosseguir no capítulo 1. Não pode mexer no microfone não, né, moço? Pode? Gente, eu estou com medo dele bater no meu olho. Eu lembro que uma família... Pode? Eu lembro uma família muito querida que caminhou, que nos visitou algumas vezes no começo da igreja, e a filhinha deles falava assim: mamãe, eu gosto tanto de ir naquela igreja que não tem microfone. Era a nossa marca. Até hoje eu estou ainda acostumando. Aleluia. Eu trouxe umas anotações para não me perder, mas vamos juntos. Todos acharam? Cadê minha água, marido? Ah, tá, a Vanessa foi pegar. Obrigada, obrigada. Obrigada, gente. É só comigo que as pernas tremem, o estômago revira e a boca fica seca. Então, tenham paciência comigo. Capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, nós vamos continuar do versículo 12. E dou graças àquele que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque Ele me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam
não blasfemar. Paulo sendo Paulo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tua palavra que chegou para nós aqui no dia 20 de março do ano 2022, depois da tua vinda a esta terra. Cremos que o teu Espírito permitiu que esse texto chegasse a nós hoje e que falasse a nós na nossa realidade de hoje. Que seja assim, Senhor, para o louvor do teu nome, Espírito Santo, que conduz a igreja, que nos guia os passos, que nos traz luz sobre a palavra do Senhor. Sê conosco, trata conosco e molda o nosso coração, Senhor, conforme vamos te conhecendo mais e mais. Eu não quis retomar a leitura, mas se você ainda não leu a carta a Timóteo, leia o texto de uma maneira contínua. Né? Eu estou chegando aqui depois de beber do que os pastores já têm pregado aqui na nossa comunidade, pastor Daniel, pastor Rodrigo, e nós vamos continuar. E se você não teve oportunidade de ler, eu recomendo, releia desde o começo, para a gente relembrar o que está acontecendo aqui. Quando eu falei aqui com os irmãos na introdução, a carta a Timóteo, eu lembro que eu deixei anotado o seguinte: o tema dessa primeira carta é que o Evangelho produz mudanças práticas e visíveis nas vidas daqueles que creem no Senhor Jesus. Embora muitas vezes se pense que esse texto se trata de organização da igreja, de funções eclesiásticas e de liderança, tudo isso é simplesmente uma parte de algo que é muito maior, o verdadeiro evangelho, em contraste com os falsos ensinos, as chamadas heresias, que nascem muitas vezes, sempre, né, dentro da igreja. Essa transformação que o evangelho produz na nossa vida sempre produzirá piedade naqueles que são seguidores de Cristo Jesus. E é a piedade o contrário da impiedade, que tanto falamos sobre uma vida longe do Senhor. Então, quando a gente faz algumas considerações, como as que temos feito até agora na introdução desta carta, traz sim um cuidado pastoral das igrejas que Paulo, anteriormente, em suas viagens missionárias, começou a plantar. No caso aqui, orientações muito práticas a Timóteo, que ficou para dar continuidade a um trabalho que começaram ali. A gente percebe um Paulo mais maduro, preocupado em instruir agora Timóteo e depois Tito nos seus ministérios, no seu dia a dia, lidando com pessoas. A gente, lá em casa, tem mergulhado, eu, bem de camarote, nas leituras do Rodrigo sobre a história da igreja, e a gente percebe, ao longo da história, que aqueles homens de fé que mais nos abençoam até hoje, particularmente para mim, são aqueles que, mais do que teólogos, doutores da lei, pensadores, pessoas inteligentíssimas, cheias do Espírito Santo em seus ensinos, eram aqueles que tinham um porquê de ir atrás desse conhecimento, transbordar na vida de suas comunidades. E é por isso que alguém, quando vem aqui na frente, eu louvo a Deus porque eu tenho visto isso domingo após domingo, a pessoa se quebranta, porque sabe que não está fazendo um vídeo para o YouTube, está falando com vidas, pessoas que a gente olha nos olhos no nosso dia a dia, pessoas que dormem, comem com a gente, que nos conhecem de bom, de mau humor, porque isso é evangelho. Não existe evangelho dentro da sua casa, meu querido, perdão, eu tenho que te falar. Cristianismo é relacionamento.
E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E isso acontece, nós nos reconhecemos nele quando a gente reparte o pão aqui. A gente cantou na Páscoa passada: eu quero repartir o pão que tu me deste. Eu quero repartir com os meus irmãos. E agora a gente vê um Paulo pegando aqui, igual o nome abraçou aqui, orou comigo, pegando Timóteo. Timóteo, vamos conversar sobre a igreja. Sinceramente, quando o Senhor deu esse texto para nós estudarmos, porque aqui na Igreja Bethesda de Brasília a gente vai lendo juntos, versículo por versículo, de um livro bíblico, de uma carta, de um texto profético, histórico. Foi muito difícil. Porque se você ainda não leu, leia alguns versículos. Eu já cheguei num deles hoje. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E vem coisa um pouquinho mais pesada aí na frente. E a gente vai passar por todos eles. Travem os dentes, segurem-se em suas poltronas. Mas eu brinco assim, hoje meu coração já não está mais temeroso, não. E eu peço ao Senhor que possa dar essa paz, essa alegria e esse descortinar ao coração dos meus irmãos também nessa manhã. O texto vem falando exortações ao próprio Timóteo, para que Timóteo defenda a pureza do evangelho dos falsos mestres, como a gente ouviu nos últimos domingos, e depois instruções diversas sobre as questões da comunidade local, que vão iniciando a partir do capítulo 2. O poder salvífico do evangelho, ou seja, o poder salvador da boa nova trazida por Jesus, em contraponto às falsas doutrinas, aos falsos ensinamentos, às heresias. E a recomendação do apóstolo a Timóteo, e que é a recomendação a nós, hoje eu digo a nós, não quem pega o microfone, a nós, todos nós. Eu sei que nós já chegamos num ponto de compreender aqui na Bethesda, que a comissão é a todos. Você tem gente sob sua responsabilidade. Se Jesus habita em você por meio do Espírito Santo, naturalmente rios de águas vivas fluem de você. Não é de você. É a água da vida que Cristo dá. E não dá. Você não tampa uma fonte. A fonte ela tem que jorrar. Não apenas aqui neste arraial, onde a gente se reúne para adorar a Deus. Dentro da sua casa. Aquele que se assenta ao seu lado no seu trabalho. Aquele colaborador que vê você todo dia dentro da sua casa, no seu condomínio. Seus colegas dentro de sala de aula. Os amigos dos seus filhos. Acabou. Não existe isso. Menino, como era mais fácil, né? Esse amigo não é para você, meu filho. Nós chegamos agora no entendimento. Antes a gente estava na ignorância. Agora a gente fala assim, chama esse menino para aqui, para casa. Mas não ensine outra doutrina. Passamos nos versículos anteriores, não se deem a fábulas. Aí a gente vai estudar e percebe que tudo indica, pelo texto e pelo que a gente cruza com os relatos em Atos e nos livros que nos trazem relatos da tradição do começo da igreja, tudo indica que eram, né, e Rodrigo falou isso domingo passado, foi ali uma brecha de judeus que entraram querendo resgatar cumprimentos e outras fábulas e outras genealogias e outras discussões e outros blá, blá, blá dentro da igreja,
em algo que pulou ao meu coração no versículo 4, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Vou repetir, enquanto a gente deixa o ambiente mais fresquinho aqui, porque está quente em Brasília, gente. Por que Paulo falou, sai dessa? Igreja Bethesda de Brasília, pula fora. Sai dessas discussões. Se a gente quiser fazer um grupo de estudo, galera que gosta, os nerds da palavra, aí eu me incluo neles. Mas quem escreveu foi Paulo mesmo? Não foi. Estava preso? Não estava. Foi depois da terceira viagem? Foi no meio de uma quarta viagem, que nem está escrita ainda. Amém, meu irmão, mas vamos concentrar nossas forças como igreja em sair dessas questões que por si só não nos acrescentam em nada. Vamos preferir a edificação em Deus, que consiste na fé. Como foi dito no versículo 4. Para que não haja mais questões do que edificação. E aí o que se segue deve confirmar na fé os fiéis. Você já viu quando aparece falando de religiosos no Jornal Nacional ou em qualquer outro telejornal? Os fiéis estavam reunidos. Aí, ó, isso não é de agora, não, os fiéis. E talvez o nosso coração enganoso tenha nos levado a não ser chamado de fiéis. Eu não sou fiel, eu não faço parte dos fiéis, porque fiéis dá a ideia assim de massa, que não pensa, que segue ritos. E se eu estou falando assim é porque eu estou desmerecendo tudo isso. Ser massa, seguir ritos. E o Espírito Santo já tem falado conosco assim, desce da tampinha. Você não está sabendo tudo isso que você acha que você está sabendo, não. Né? Versículo 7. Querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Que sejamos, sim, Igreja Bethesda de Brasília, fiéis. Reconhecidos no céu como fiéis. Fiéis que guardam aquilo que receberam. Fiéis, porque Jesus disse, será que quando eu voltar aqui, eu vou achar o quê? Pode passar tanta coisa na nossa cabeça que a gente acha que seja o essencial e o urgente para a gente fazer como igreja, né? Fazer tanta coisa nesse mundo que precisa ser feita, tanta coisa que precisa ser dita. O povo tem que ouvir umas verdades. A igreja precisa lá fazer. A igreja precisa ser fiel. Em primeiro lugar, guardar a sua fé. Em quê? Parece tão óbvio, mas não é. E o que faz a diferença é a gente guardar a nossa fé na pessoa de Cristo Jesus. A carta a Timóteo vai vir falar disso, de fé. E também de ordem, numa igreja que começava a crescer. Vamos preparar o nosso coração para os ensinamentos muito práticos para aquela comunidade, para a gente entender como que eles falam e reverberam na nossa vida hoje. Porque aí a primeira heresia que a gente vai ticar fora é que tem coisa aqui que não serve mais para a gente. Ou a gente crê na profecia encerrada nas Escrituras, ou a gente não crê. E se a gente crê, nós vamos ter o auxílio do Espírito Santo para que essas palavras pulem e façam sentido para nós hoje. É isso que significa não ler a Bíblia em sua literalidade. É cavar o tesouro. Lembra que Jesus falou daquele que cavou um tesouro? A gente tem que cavar esse texto. E aí, quando Paulo voltou a Listra,
em sua segunda viagem missionária, alguns cristãos chamaram a atenção. Tem um rapaz aqui, irmão Paulo, que o senhor vai gostar de conhecer. E pela misericórdia do Senhor, nós temos estado aqui. Gente, eu estou lerda. 2008 para cá, quantos anos nós vamos fazer? 14 anos esse ano, né, em setembro. Paulinha estava lá, passando calor com a gente no primeiro culto, num apartamento, quarto-sala, lá na 413. Enquanto eu li as palavras de Paulo para Timóteo, eu estava falando com o Rodrigo, eu me reconhecia como Paulo, aliás, eu me reconheço muito como Paulo, e louvo a Deus pela igreja amorosa em que ele me plantou, que apesar de mim, me aceita e me acolhe com um temperamento, às vezes, difícil. Mas também me via muito em Timóteo, e da mesma forma, eu me lembrava de vocês ao ler e ao ouvir as palavras endereçadas a Timóteo. Pois bem, quando Paulo voltou a Listra, na sua segunda viagem, alguns irmãos falaram assim, olha, tem um jovem crente. E eles começaram uma parceria que levou Timóteo a estar com Paulo em Corinto, na Macedônia, em Éfeso. Foi até Jerusalém com Paulo. Mas Timóteo, ele era filho de Heleno. Heleno, grego. Culturalmente falando, não era população misturada, já miscigenada, culto e tal, mas tudo indica que pagão. Porque o Timóteo era filho de mãe judia, de avó judia, criado nas Escrituras, mas não tinha sido circuncidado. Mas também teve um pai que não o impediu. Ele cresceu na sabedoria das Escrituras, do entendimento, do conhecimento do Deus vivo. A gente lê isso em outros trechos, em outros textos. Mas teve uma mãe que o guiou ali no caminho das Escrituras e que se converteu a Jesus Cristo. E uma avó tão sábia e influente na vida dele quanto. Tem vovó na casa já, né, João? Vovó gata, nossa Carol é vovó. Dela, eu estava lendo uns textos mais fiéis, a tradução original, assim, Marcelo. Paulo diz de Lloyd, que era uma mulher em quem não havia subterfúgio. Gente, achei isso o máximo. O que é subterfúgio? Né, essa coisa. Eu trabalho com consultoria de imagem e isso é um conflito para mim até hoje. A gente fala e comunica e mostra o que quer. Lloyd não tinha subterfúgios. Uma mulher forte, íntegra, assim, era o que era. Em qualquer lugar, em qualquer hora. E essas mulheres marcaram a criação de Timóteo e ele, naturalmente, se destacou como um moço ali que chamou a atenção de Paulo, e Paulo o abraçou aqui e caminharam juntos e ele frutificou. Porque assim como Paulo, assim como Timóteo, todos nós fomos chamados a isso, a frutificar. Então, antes da gente continuar a leitura, a gente precisa se lembrar que esse aqui não são palavras distantes. Ou não, é para hoje, mas é para a Cíntia, é para o Adriano, é para o Gustavo. Não, é para você. Seja como quem ensina, seja como quem esteja no momento de receber essa instrução. Guarde essa palavra. E aí nós chegamos no texto que nós vamos nos debruçar hoje. Meu bem, que horas são, por favor? Eu estou sem relógio. Sem um relógio aqui. 12:00. 20 minutos, mais 20 minutos, vocês aguentam comigo? Preciso de um cerimonial Bethesda, levantando a plaquinha, que eu vou pôr o relógio ali, porque Papai do Céu falou para eu não fazer mais maldade com meus irmãos, segurar vocês aqui até 2:00, como eu fiz, eu peço perdão. Versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus.
Nós já ouvimos ele saudando, e lá na saudação você já se prepara para o que vai acontecer, porque Paulo abre tudo quanto é carta. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Chega em Timóteo, graça, misericórdia e paz. Porque é um problema. Será que você pode imaginar o que é viver a sua fé em Cristo Jesus, quando até dentro das igrejas você está ouvindo coisas que não tem nada a ver com o que Jesus veio falar para nós? Isso soa familiar? É desesperador. Era desesperador não só para o Timóteo, que a gente percebe pelo texto, pelas escrituras, uma fragilidade nele, que eu me reconheço demais. E lá mais para frente, na segunda carta, Timóteo, não se deixe constranger, porque você é jovem. Tudo bem que eu fui ler que a tradição chamava de jovem quem não era velho. Então, ele podia ser um jovem de 46 anos, porque eu não posso me reconhecer em Timóteo hoje, nessa manhã. Não se deixe constranger, não fique acuado, fale. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é jovem, se você é muito jovem, se você já não está tão no vigor como antes, fala. Igreja Bethesda de Brasília, viva essa palavra, faça diferença onde você está. Mesmo que às vezes você se sinta fraco, mesmo que às vezes até o seu corpo não deixe você corresponder àquilo que o seu coração gostaria de fazer. Mesmo que tantas obrigações, às vezes tantos cuidados legítimos com essa vida tentem te paralisar, não deixe, avance. Ainda que seu corpo não reaja àquilo que o seu coração gostaria de realizar no Senhor. Toma um pouquinho de vinho, Timóteo, essa sua dor que não passa. Mas não deixa de fazer. Está doendo? Toma um golinho de vinho, mas engole o choro, caminha, vamos embora. Só que antes de falar tão diretamente com o Timóteo, o Paulo para e fala assim, como nós falamos alguns domingos atrás. O que a gente está fazendo aqui, Bethesda? O que a gente vem fazer aqui todo domingo de manhã? Por que a gente escolhe um livro para ler junto e ser igual ferro com ferro reafiado? A gente troca ideia aqui na quinta-feira. Por que esse rapaz não tem sábado para ir para o cinema com a mulher? Está todo sábado aqui, gratuitamente, apesar de sua formação universitária de excelência, dando aulas gratuitas para as crianças da igreja e da comunidade. Por quê? Para que isso? Por quê? Se eu estou tão esgotada a semana inteira, domingo é o único dia que eu tenho, por que eu estou aqui? Eu vou te lembrar, Timóteo. Tudo isso aqui, sabe por quê? É porque eu dou graças àquele que tem me confortado. Gente, só é confortado quem está desconfortável. Quem está quebrado, quem está surrado, quem está machucado, quem está cansado. A cada palavra que a gente lê aqui nessa conversa de duas pessoas que se amam como pai e filho, feche os seus olhos e ouça Jesus falando. Olha, a coisa vai apertar. Vai piorar, mas vocês não vão estar sozinhos, não. Lembra dos capítulos finais do Evangelho, narrado por João? Aí está terminando um capítulo para entrar no outro das últimas instruções de Jesus. Ele, levante, vamos para outro lugar. Esse versículo fala tanto comigo. Fala sobre a nossa caminhada. A gente não vai se realizar totalmente nessa vida. Meu irmão, é aí que começa a nossa dor e a gente ficar correndo atrás, igual o cachorro, correndo atrás do próprio rabo. E nunca, nunca vai encontrar sentido.
É quando eu tiver um emprego. Aí vem o emprego. É quando eu tiver meu esposo, minha esposa. É quando eu tiver meu filho. É quando eu tiver aquele trabalho legal. É quando eu encontrar uma igreja legal. É quando eu tiver amigos, gente boa. Talvez, meu irmão, não venha nada disso. E aí? A Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo. Foi blasfemo, apesar de ser tão correto com as Escrituras, guardar as Escrituras, ele não reconhecia em Jesus Cristo quem Jesus Cristo era. Por isso ele se chama de que ele foi blasfemo. E nós caímos no mesmo perigo. De dentro da igreja estarmos sendo blasfemos, por não compreender quem é Jesus. Fui blasfemo e perseguidor, né? Aquilo que o Senhor tem falado claramente conosco desde que abrimos esse texto em 1 Timóteo. A gente precisa se cuidar. A gente precisa se render, a gente precisa rasgar o coração em fé na presença do Senhor Jesus. Quando a gente faz isso, não sobra tempo para apontar o erro do irmão. Mas ele foi perseguidor. E com seu testemunho tão sincero, abrindo o coração para Timóteo, nos ensina hoje que a gente cuide e se guarde de não sermos nós os perseguidores. E opressor, em algumas traduções, está violento. Eu fui violento. No caso de Paulo, às vezes não só com as palavras. Eu fui violenta, muitas vezes. Paulo também, não só com palavras por causa do nosso temperamento, mas também ele matou. Eu gostei muito, vi com as meninas aqui, a gente foi depois de um Chá das Rosas, esse filme no cinema, Paulo, Apóstolo de Cristo. Eu achei muito pertinente a leitura daquele roteirista, porque o povo adora dizer que espinho na carne, de que Paulo tanto clama ao Senhor por livramento, é a mulher. Gente, o homem que matou, achando que estava fazendo isso para a glória de Deus. Ninguém mata mais em nome de Deus hoje em dia. Não tem mais guerra em nome de Deus, não tem violência em nome de Deus. Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Então, Timóteo, versículo 14, a graça de nosso Senhor superabundou com fé e o amor que há em Jesus Cristo. Atenção para uma expressão que Paulo vai usar durante todas as cartas pastorais e que a gente percebe que ela é usada para dizer assim, olha, se você tem um highlight, um destaca-texto, um amarelinho vibrante para passar, passa nisso aqui, é isso. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Você vai ver isso nos próximos capítulos, na próxima carta. O quê? Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A gente vai falar sobre ordem no culto, a gente vai falar sobre mulheres casadas ou não, sobre líderes que estão com heresia. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes, Timóteo, Jesus veio e Ele comprou essa igreja. Foi por amor que esse povo foi resgatado. E a gente tem que lembrar por quem tudo isso aqui começou. Esse Jesus que me teve por fiel e me pôs no ministério, que tem me confortado da minha blasfêmia, da perseguição que eu promovi, da opressão e violência, tudo isso que eu fiz. E isso, Timóteo, é para nos lembrar que todos nós pereceríamos se não fosse o Senhor. Aos Romanos ele escreveu, não há justo, um sequer. Quando essa palavra arde do nosso coração, a gente não abre a boca para falar mal de ninguém, meus irmãos, nem do bonito, nem do feio. Nós não estamos aqui para ser igreja para isso.
Há tanto por fazer em lembrar ao mundo quem é Jesus, e é sobre esse Jesus. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Qual? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E começa aqui. E olha que lindo, porque em mim, versículo 16, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Se Deus até assim te perdoou, então há esperança para mim. Meu irmão, você precisa entender isso. Nós merecemos o inferno. Ai de nós se não for o Senhor. E isso precisa ficar muito claro para nós. É isso. Esse é o poder que vence o mundo. João escreveu numa de suas cartas. É a nossa fé. Fé no quê, meu irmão? Na solidariedade dos povos. Na moral e nos bons costumes. Numa política pública, justa. Onde está a nossa fé? Jesus deve ser a nossa lente. Jesus deve ser o nosso filtro. Jesus deve ser a nossa bússola. Essa é a resposta aos falsos ensinamentos. Quem vive Jesus, ele não precisa justificar nada. Uma pessoa que transpira Jesus Cristo não precisa entrar em debate teológico para poder se fazer entender. Uma pessoa que transpira Jesus Cristo na sua vida, ela não precisa se justificar. Ela não precisa ficar se explicando. Ela não precisa de curtidas nas redes sociais. Ela não precisa de uma igreja lotada. Porque essa palavra é dura. É dura. Como seria mais fácil, meus irmãos, a gente montar gincana para essas crianças domingo após domingo. Mas saibam que quem está lá naquelas classes com adolescentes, juniores e crianças menores, se debruçou sobre um texto bíblico e chorou, e Deus falou com ela primeiro, com essa pessoa, e ela está ali ministrando de uma maneira lúdica, adequada para a idade daquelas crianças. Da mesma forma, quando a gente vem aqui e se propõe a abrir o texto das Escrituras com os irmãos. Esse conjunto de instruções que Timóteo vai receber, e nas próximas páginas ficam muito claras, aos bispos, aos anciãos da igreja, também chamados de presbíteros, a responsabilidade de velar pela fiel transmissão do ensino que receberam. Receberam dos apóstolos, que receberam de Jesus. E tem que fazer de forma unindo a sua pregação ao exemplo de uma vida santa. E viver em santidade é viver em santidade. Lá no primeiro século, aqui no ano de 2022. Mas essa vida santa, entendam, não é simplesmente você pegar uma lista em que ele foi exemplificando para poder falar na realidade que eles estavam vivendo. Continua sendo pecado? Continua. Quando os fariseus foram lá, o Senhor tinha acabado de chamar Levi, também chamado Mateus, e Mateus ficou tão feliz. Ele olhou para mim. Eu que estou aqui trabalhando para o opressor, ajudando a massacrar o meu povo. Mas ele achou que eu sou digno. Abriu a casa. Se eu sou digno, todos meus irmãos são dignos. Aí entrou só gente boa naquele jantar.
Fecha seus olhos aí e imagina quem você acha que estava nesse jantar na casa de Mateus, o publicano, com Jesus. Meu irmão, e desculpa, não era suco de uva que eles estavam tomando, não. Jesus estava com eles ali e foi questionado. Jesus falou, não foi para os bons. Não são os que estão saudáveis que precisam de médico. Mas vocês se lembram do que Jesus falou? Eu vim para os que estão doentes. Eu vim para os pecadores. A começar de mim, como Paulo fala. Então, meu irmão, há pecado. E pecado nos separa de Deus. E para a gente estar próximo a Deus, a gente tem que ter uma vida de santidade. Que é o quê? Arrependimento. Esse é o grande problema que a gente está vivendo hoje. A gente lembra que Jesus andou com todo mundo, mas Jesus não passou a mão e nem coadunou com o pecado de ninguém. Jesus proclamou o arrependimento. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Deus tem vida, o Pai tem vida para você. E nós precisamos proclamar essa vida, mas com a nossa vida. Não com blá, 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 blá e listas, listas, listas. Rodrigo falou aqui na semana passada, a boa nova do Evangelho é você liberto do pecado, para viver não mais para você, mas para os outros. É a contracultura do reino, né? A gente vai em Jesus para que seja liberto, para que seja restaurado, para que seja curado, né? E por muito tempo a gente viu Jesus sendo oferecido num balcão de oferta nos púlpitos das igrejas. Venha para Jesus, para que você tenha o seu lar restaurado, para que você seja sarado. E o caminho é diferente. Enquanto a gente fala, vem para a igreja, meu irmão, vem para a igreja para a gente estudar a palavra junto, para a gente orar uns pelos outros. Isso é bom, isso é necessário, isso nos fortalece como corpo. Mas a nossa ordem é o quê? Não é vir para a igreja, é ir ser igreja. Mas é para isso a gente precisa estar aqui para a gente se alimentar, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Vocês estão vendo que tudo faz sentido, que não dá para ser uma coisa por si só? Nós nos santificamos porque o amamos e queremos estar próximos dele, mas ele não convive com o pecado. Lembram-se do final da carta aos Hebreus? Então, o pecado que tão de perto nos rodeia, vamos nos posicionar. Pois temos em Jesus a nossa esperança. E podemos nos reconciliar com Deus. Precisamos nos reconhecer, portanto, miseráveis e lembrar, Ele se fez pecado por nós. É isso que faz o fardo se tornar leve. Eu me lembro de um irmão que caminhou conosco por uns anos aqui na Bethesda, e eu lembro ele falando para o Rodrigo, Rodrigo, essa leveza de que você tanto fala, eu não sei, é pesado. Quando a gente chegava aqui e o culto era... Muitas vezes Rodrigo pregou só para o Flavinho. Deus te abençoe, viu, Flavinho? Sua fidelidade muito me abençoou, sem nunca abrir uma palavra, a boca para falar nada. A vida do Flavinho sempre me edificou. Porque eu estava me recuperando da cesárea, a esposa dele estava dando aula, e ele vinha para a igreja, dar aula para as crianças deles, para as minhas, e Rodrigo pregava para ele. E aí esse irmão veio num dia, como num domingo assim, e falou, que fardo leve é esse? Vou falar para vocês. É quando a gente está no Senhor e Ele ouve, a gente leva com muita sinceridade a obra que é a nossa vida. A obra não é a gente estar aqui, nessas paredes aqui do templo, não. A obra é a gente viver para Ele. Quando a gente vive para Jesus, quando a gente é restaurado na nossa vida miserável, longe de Deus, é porque hoje ninguém quer ser miserável, né? Hoje a gente tem que amar, hoje a gente tem que dizer
para o pecado não é bonitinho, porque Deus é amor. Não. Quando a gente entende o que Jesus fez na cruz, que a gente tanto canta, e aí a gente vive para Ele, e aí a gente percebe que tudo é consequência. O lar que o Senhor pode nos dar, os filhos que Ele nos confia para criar, para serem bênção nas mãos dEle, até a obra dEle, que não é nossa, é dEle. Por um momento Deus permite que eu esteja aqui com vocês, e no outro dia, eu falo muito isso para o Rodrigo, meu bem, uma hora Deus faz assim, ó, vocês vão para lá. Ele fica, mas e a igreja? Isso é amor de pastor, viu? Quando a gente se reconhece nele, que é por ele, é para ele, ele nos amou, ele nos chamou, é por ele que eu vivo em santidade. Não é porque alguém me conheceu num debate, não me convenceu num debate teológico, me convenceu. É porque eu o amo. É por isso que eu me consagro em santidade e arrependimento e abro e quebranto o meu coração. A canção tão linda do Mauro Henrique, que faz muito sentido para mim, porque ela se chama Descanso. Num dos trechos ele fala assim, abro mão de tudo que eu sou. Só assim tu poderás crescer. Enquanto tem Cíntia, é difícil Jesus aparecer. Gente, isso é loucura. A mensagem da cruz é loucura. É loucura para o mundo. A gente vive um tempo em que... Isso é demais. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é tudo de bom. Que possamos, como Paulo, ser o testemunho vivo do longo ânimo de Jesus em não desistir de nós. E aí vem o versículo 17. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Eram cânticos da comunidade local, registrados durante a carta. A gente vai ver outros. Versículo 18, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. É igual eu quando estou louquinha com as crianças, principalmente quando eu ainda prestava trabalho fora de casa. E o Rodrigo falava assim para mim, querida, escolha as suas guerras. Sabe, que o menino tinha que estar penteado, limpo, ouvido limpo, roupa, a nota alta, e só estourando fibromialgia, arregaçando com tudo. Né? Deus usou esse homem para falar assim, querida, escolha as suas guerras. E Paulo fala aqui para o Timóteo, milites por elas, boa milícia. Igreja Bethesda de Brasília, escolha onde você está colocando a sua força. Milite a causa do Senhor Jesus. Nele, quando nós nos enchemos dele, quando nós nos percebemos restaurados por ele, todo o desdobramento da nossa vida em comunidade, o nosso testemunhar dentro de casa, no trabalho, onde quer que a gente vá, ele vem cheio da verdade, do Espírito que transborda de nós. É natural. Conservando a fé, versículo 19, e a boa consciência, porque rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Voltamos. A fé. A fé em Jesus Cristo. Ela que vai ser o prumo. Por isso que Jesus fala, quando eu voltar, eu vou achar a fé. Porque, naturalmente, as pessoas vão naufragando quando se esquecem de onde nós precisamos estar firmados. E eu quero terminar com algumas palavras de João. João, que narrou que Jesus
falou no capítulo 15 do evangelho que ele escreveu, no capítulo 15 de João. A continuação das últimas instruções aos discípulos do Senhor Jesus antes deles sim, ser morto por nós. Nós vemos uma sucessão de chamados do Senhor aos seus discípulos. Permanecei, permanecei, permaneçam, permaneçam. E aí, ele vai cirurgicamente no ponto. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Isso é viver em fé. Fé. Se você pode substituir fé, se fé parece algo tão assim etéreo, tão subjetivo. Ai, a fé, eu tenho fé. Eu tenho fé. Você vai ver que fé, nesse sentido, o mundo está povoado de fé. Mas fé na pessoa do Deus vivo que nos criou, o nosso Pai, e nos enviou Jesus Cristo, seu Filho, que nos redimiu, nos tirou das trevas para a sua luz. Fé significa obediência. Pronto, não nos perdemos mais. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, é porque ouvir a palavra nos traz a instrução. Jesus, por meio dos seus ensinos, foi nos lavando, foi nos confrontando, e o Espírito Santo trabalha no nosso interior, e esse mover nos transforma de dentro para fora, mudando o nosso caráter. Pois foi isso que Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E no versículo 17, e o que eu vos mando? Que vos ameis uns aos outros. Continuando nas palavras escritas pelo apóstolo João, vamos para a primeira carta, 1 João. No capítulo 5. Todo aquele que crê em Jesus, crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Se lembram da leveza? Do suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Essa contrafísica do reino. Obedece. Viva por fé. Viver por fé, né? Que Jesus fala, tá lá devorando a casa da viúva, o irmão que vive por fé, só chega na casa dos outros na hora do almoço. Isso não é viver por fé, não. Viver por fé é viver obedecendo. Haja o que houver, venha o que vier, mesmo que o contexto seja todo. Não, Senhor, agora não dá para fazer isso que o Senhor está me pedindo, não. Lembra dos discípulos lá? Dá não. Teve a primeira multiplicação, na segunda. O Senhor, e aí? Não, dá não. Pois é, isso não é fé. Versículo 4 de 1 João 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é, Bethesda? A nossa fé. É a nossa fé. É a nossa obediência ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não é apenas alguém que mudou a história da humanidade em antes e depois dele. Jesus não é um revoltado. Jesus não é um revoltado, apesar de promover uma revolução. Nós não precisamos e não devemos, porque será heresia, compreender as Escrituras e o reino perante o que o pastor Luiz Saião chamou essa semana de hermenêutica das feridas. Eu não tive um pai amoroso, eu não sei o que é me relacionar a Deus como um pai.
eu sofri de autoritarismo, eu tenho problema em obedecer, acatar. Jesus não é um ativista social, igreja. Jesus é o Cristo. Jesus é o ungido. Jesus é aquele que Deus, ao longo da história, viu que não teria outro jeito. Não só apenas esse povo que eu escolhi para me relacionar e para ser luz para os outros povos. Eu quero que todos quanto reconheçam o meu filho como aquele que foi enviado para me religar a vocês. Pois todos quanto receberem serão chamados meus filhos. Ele é o Filho de Deus que se fez pecado em meu lugar. E é por isso que viver em santidade para Ele é o mínimo. É leve. Não é porque Paulo mandou, não é porque o pastor Rodrigo falou, não é porque ao pregar, cheio do Espírito Santo, pastor Daniel Mário pegou o dedo lá na minha ferida, não é por isso que eu vou mudar, mas é porque eu tenho que lembrar que Ele me amou, Ele me buscou, Ele me restaurou. Meus amados, enquanto a gente não se percebe assim na presença de Jesus, nada disso faz sentido, não. Se o fardo está muito pesado, eu posso colocar em ti, que leve eu estarei. E que durante esse estudo, como igreja, nós possamos ser transformados. E entender o que está acontecendo aqui nessa comunidade, nesse relacionamento de pai e filhos dedicados a proclamar o reino desse Jesus. E eu não podia ignorar as palavras dele para o Imineu e para o Alexandre. Quando ele fala assim, desistir. Aí eu às vezes pensei, Senhor, a gente não pode desistir de ninguém, né? O Senhor nos ensinou a não desistir. Mas lembra quando Jesus falou sobre o pecado que não tem perdão? Qual que era? A gente é doido por uma lista, né? Tudo é perdoado, mas tem um que não é. Qual que é? Que Jesus falou. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quando uma pessoa chega a blasfemar contra o Espírito Santo, o cara partiu. Não tá na vibe mais assim de querer andar com Deus. Deus? Gente, vocês são tão inteligentes, tão cultos, tão estudados, tão esclarecidos, que você está indo fazer em igreja. Entendeu? Por isso. Vamos orar e depois a gente canta com o Gustavo uma oração. Jesus. Senhor, como eu queria ter vivido quando o Senhor esteve aqui. Talvez, como mulher, eu não tivesse algumas conquistas, como hoje nós temos. Eu não teria um hospital confortável para ter meus filhos, eu não teria uma alimentação variada, eu não viveria, de certa forma, livre de guerra, de opressão de um outro império, aqui onde eu moro. Mas, Senhor, como eu queria poder te abraçar, te ouvir. Eu fico pensando em cada pessoa que cruzou o teu caminho, que teve a oportunidade de te olhar nos olhos. E esse olhar que nos constrangia com amor, como, Senhor,
da saudade de Ti. É o Teu Espírito dentro de mim que clama pelo Senhor. E eu peço, Senhor, que o Teu Espírito coloque esse clamor cada vez mais forte no nosso coração, Senhor. Um clamor da Tua igreja pela Tua presença, que é o que nos basta. Tendo a Tua presença em nós, nós vamos saber lidar com todos esses desafios de ser igreja nesse mundo tão louco, tão perdido, distante de Ti, Senhor. Senhor, como o Senhor nos faz falta. Nos ajuda a não amar as nossas vidas, nos ajuda a não amar esse mundo, Senhor, nos ajuda a lembrar do que importa e do que nós estamos fazendo aqui. Seja o centro, Senhor. Seja o centro, Senhor. Nós não seremos igreja se o Senhor não for o centro. A igreja tem que orbitar ao teu redor, senão ela vai degringolar, ela vai sair como uma calota que se solta do carro. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. É esse o nosso clamor.